Adivinha que perguntou se você tem lentes? Nem sonha. Ah, Thaís. A doutora Thaís perguntou. É Ela até deu uma demais. risadinha no final ali. Dos procedimentos que... Então, lente, eu era... Isso que é engraçado até. Eu era o profissional mais contra a lente do mundo. Sério? Nossa, mas muito. Mandei muito paciente embora que falava, meu, não é caso de lente, não vamos fazer. Porque não tem indicação. Antigamente, a tecnologia que a gente tinha, os materiais que a gente tinha eram muito diferentes. Tanto que a gente vê que o maior medo das pessoas é fazer lente. Ah, vai desgastar meu dente, ficar aqueles dentinhos de tubarão e Que tal. nem saiu lá, né, o... Acho que foi o Kevinho, né? É, eu não Carlinhos sempre me Maia. Teve uma esqueço. galera que se fudeu nessa aí de lente. Então, o que acontece? Antigamente, a técnica era outra. Os materiais que a gente tinha eram outros. Então, a gente tinha que fazer um desgaste mais considerável. Hoje em dia, a gente faz um desgaste que, a gente desgasta a nível de esmalte. Tipo, é quase nada só para não ter degrau e não parar alimento. Uhum. Então, quando a gente faz as lentes de contato, e eu tenho um scanner lá na clínica, ele foi eleito na Alemanha o melhor scanner do mundo. Olha que chique. Chiquérrimo. Ele tem apenas 61 deles no país. E com os softwares que eu tenho, apenas 3 no Brasil. Eu e mais 2. Nossa. Qual que é o grande diferencial desse software, né? Ele faz sobreposição de imagem. Então, quando a gente finaliza um caso de lente, a gente escaneia e guarda esse arquivo de como que estão as lentes. Depois de 6 meses, quando você for na clínica fazer só uma limpeza, uma manutenção normal, como se você estivesse indo fazer uma limpeza dentária, e você só vai levar uma cesta básica, você vai fazer o quê? A gente vai escanear novamente e ele vai sobrepor as imagens. Se algum dente tiver algum desgaste, ele já vai acusar ali. Então isso a gente consegue ter uma durabilidade muito maior da lente, porque a gente vai conseguir prever algum problema que iria acontecer. Antes de dar o problema, a gente já vê e já remedia nesse momento. E assim, por o sistema hoje ser muito preciso, a gente faz o sistema digital hoje. A gente escaneia, não tira mais o molde. Então a gente não tem falha no processo. Quando a gente escaneia, essa imagem da boca, ela é enviada por e-mail pro laboratório e é impressa a boca numa impressora 3D. Então a gente não tem mais a distorção da moldagem, não tem mais a distorção do gesso. Então a gente consegue entregar um trabalho de muito maior qualidade. Então, mas vocês têm aquele período que usa o mocap, que chama? Sim, dependendo do caso, sim. Eu não usei mocap. Você já foi, tipo... Eu fiz o desgaste, em uma semana chegou os dentes. Chegaram os dentes. Mas aí nesse período você ficou sem nada? Fiquei sem nada. Porque meu dente, ele não era... eu não tive que fazer um desgaste severo pelo posicionamento dele. Tava um posicionamento ok. E eu não senti sensibilidade. Então, eu fiquei sem o mocap. A única coisa que mudou no meu dente, ele tava um pouquinho mais opaco, porque a gente tirou um pouquinho de esmalte. E o que dá o brilho mesmo é o esmalte. Por que que eu fiz as lentes? Meu dente, ele é muito sensível a clareamento. Então, eu ficava 10 minutinhos clareamento, nem clareava muito. Aí eu já sentia sensibilidade e pedia pra parar. E por estresse, bruxismo, meu dente acabou diminuindo em torno de 1,5 mm. Nossa. Que nem pega minhas fotos de 2016, mais ou menos, no Insta, meu sorriso era a coisa mais linda. E aí, aumentando o fluxo de trabalho, enfim, virando gente grande, né? O estresse vem e acabou acarretando o desgaste dos dentes. Nossa. Por isso que eu optei de fazer as lentes de contato. Mas, e isso é engraçado. Hoje em dia, às vezes, tem paciente que chega e quer fazer um clareamento. Fala, doutor, vai ficar bom? Eu falo que não. Por quê? O clareamento em si, ele é um tratamento que ele tem uma limitação. Não adianta a gente querer clarear mais, que ele às vezes não chega na Vai na da cor genética da desejada. pessoa também, Sim. né? E assim, tudo depende de parâmetro de comparação. Hoje em dia, todo mundo tem lente. Quase todo mundo. Então a gente abre o Instagram, todo mundo com o dente perfeito, branquinho. Liga a televisão, mesmo esquema. YouTube, mesmo esquema. E aí você fala, pô, quero meu dente assim. Aí você fala, vou fazer um clareamento. E o clareamento não vai chegar nem perto da cor da porcelana. Então isso às vezes pode deixar o paciente frustrado.
Então a gente sempre tem que avaliar qual que é o parâmetro de comparação do paciente e explicar isso pra ele, pra gente não ter frustração, né? Tem como trocar a lente depois, assim, por exemplo, sei lá, a pessoa escolheu lá Um tamanho, uma forma, uma cor. uma cor lá naquela, tem uma tabelinha de cores, né? Sim. Tem gente que quer mais natural e tem gente que quer, tipo, não, é um brancão, assim, quero sorrir, quero... Quero iluminar. Se a pessoa escolhe que é um branquinho mais discreto, depois ela, pô, deveria ter escolhido mais branco. Não é tão simples assim, né, pra trocar. Hoje é. Ah, é? Muito simples, tá? Eu tenho um laser que ele faz a remoção das lentes. Então, antigamente, como que a gente fazia uma remoção de uma lente de contato? A gente tinha que cortar na broca a peça. E quando a gente vai cortar a peça na broca, a gente acaba desgastando um pouquinho de estrutura dentária. Hoje em dia, esse laser, ele faz o quê? Ele vai quebrar o cimento que tá abaixo da lente. Que é forte pra caralho. Que é muito forte. E a gente vai conseguir remover a lente sem danificar o dente. Às vezes a gente quebra a lente, né? Mas quebrar a lente não tem problema. Então vamos supor, você fez uma lente de contato há alguns anos, ou alguns meses, enfim. Você não gostou da forma, do tamanho, da cor. É só ir lá na clínica, a gente faz um projetinho novo, a gente vai te mostrar um mockup antes, como que vai ficar seus dentes, formato, tamanho, a cor, a gente vai escolher juntos. É óbvio que a gente vai orientar qual cor fica melhor para o paciente, de acordo com a nossa experiência. A maioria dos pacientes acatam e ótimo, saem super satisfeitos. Mas tem pacientes que falam, não, eu quero mais branco, quero mostrar que eu fiz. Esse negócio meio que deve dar uma cegueira, a brancura, né? Que nem... É tipo um flash. Né? Não, mas a pessoa se acostuma, eu acho, também. Tipo assim, sim, acostuma. No começo ela acha que tá super branco, aí depois ela vai se acostumando com aquele branco e acha, não tá mais tão branco que nem era antes. Tem que tomar um cuidado com isso também, né? Sim. E aí os pacientes às vezes se arrependem de ter escolhido uma cor muito clara e aí voltam para um retrabalho mais tem natural. Isso também. A gente faz esse retrabalho, é óbvio que mesmo se for, sei lá, após 1 ou 2 semanas, a gente vai ter que cobrar um Sim, trabalho tem que novo, mandar fazer né? a lente de novo, né? A gente tem que mandar e a pro porcelana, laboratório, né? A porcelana não é tão barata. Mas a gente sempre orienta uma cor mais natural do que uma cor mais chocante, vamos colocar. E existe ainda gente que faz lente de resina, que não é, que é totalmente contraindicada, Infelizmente. né? Por que a lente de resina ela é contraindicada, tá? A resina ela é porosa, então ela vai agregar a placa bacteriana, ela vai ter alteração de cor e ela vai formar um degrau, porque ela é por acréscimo. Então, nesse degrau vai formar um acúmulo de bactérias, então vai acabar dando gengivite, vai acabar progredindo para uma periodontite, fora que a lente de porcelana ela é feita num laboratório, então ela tem um acabamento e um polimento melhor. Melhor não, perfeito. A gente vai fazer uma lente de resina, ela tem que ser direta na boca, então entre os dentes não consegue dar um acabamento e um polimento adequado. Então isso vai acabar manchando. O paciente tomou um vinho, manchou. Isso aí. Vai dar mau hálito. Então assim, vai prejudicar o paciente em 500 aspectos. Fora que parece, sei lá, o dente do Máscara. Parece que a pessoa pegou aquele chiclete. O Mentex e grudou. E assim, tem muitos profissionais que ainda fazem, tipo, existem profissionais que sabem trabalhar com resina, só que são muito poucos. Pra você ter uma noção, um profissional que saiba fazer uma lente de resina vai cobrar 4 pau um dente. A gente vê aí um dente de porcelana, em média, uns 3 mil. Então, assim, um caso de resina, ele tem que ser muito bem indicado e ser feito por um profissional muito qualificado. Tipo, eu conto em uma mão os profissionais no país que fazem um dente de resina bem feitos. Mas mesmo assim tem toda essa limitação, né, do material. Mesmo assim. Por mais que seja... Mesmo assim, mais menos. Mesmo assim, Entendeu? mais Que menos. eles acabam fazendo um leve desgaste e tal. Eles fazem uma lente de resina, mas como deve ser feita. Qual que é o apelo em massa hoje? Vamos falar assim, do mercado. A lente de resina é mais barata, tipo, sei lá, 5 pau, você vai fazer a boca inteira, vai ficar pronto no mesmo dia e não precisa desgastar o dente. Só que o pessoal não fala que quando a gente tiver que trocar a resina, a gente vai ter que desgastar ela, a gente não vai saber o que tá desgastando, se é resina ou se já é dente. Então vai ter danos pro esmalte. Mas essa coisa de não desgastar...
dá um volume a mais pra sua boca, né? Sim. Pô, não tem como não... Mesmo que o desgaste seja mínimo, tem que ter um desgaste, né? Porque senão tu tá acrescentando um volume ali que não tava na sua boca Sim, antes. aí vai mudar suporte labial. Então, assim... não é só estética, tem também a estrutura toda que muda aqui, Sim, né? acaba mudando tudo. Só que muitas pessoas acabam, tipo, vendo o que é mais fácil, o que é mais baratinho. Vê só o agora, não vê a longo Barato prazo. sai caro, né? Porque vamos supor, vai pagar, sei lá, 20 pau pra fazer, sei lá, 5 pau pra fazer uma boca de resina. Cada 2 anos no máximo vai ter que trocar. Então vai ficar, a longo prazo vai ficar bem mais caro, né? Vai ficar mais Fora caro os problemas de saúde que podem e vir. vai dar prejuízo de saúde.